Eu vou a colocar para vocês um testemunho. E eu queria que você pusesse atenção nessa história, porque muitas pessoas, elas pensam, elas creem que elas estão cercas de Deus por causa de bendições ou milagros que elas recebem. E esse é um grande engano que muitos estão vivendo. Porque o reino de Deus, ele não é visto em la vida de uma pessoa por las bendições que ela recebe. É evidente que as bendições são parte de. Claro, se eu entro ao reino de Deus, eu passo a ter os benefícios desse reino. Amém, gente? Claro, eu vou desfrutar desse reino. Eu vou ter privilégios dentro desse reino. Mas o que caracteriza que eu sou parte do reino de Deus não são essas coisas. Repito, são importantes. Nós, claro, usamos a fé para conquistar as promessas de Deus. Está perfeitamente correto. Sin embargo, eu não posso pensar que porque eu sou muito bendecido é porque eu sou uma pessoa que estou mais cerca de Deus. Isso não tem nada a ver. E a história dessa senhora mostra isso. E eu quero que você coloque atenção para que você veja. Por favor, pode colocar. Yo llegué a la Iglesia Universal por una invitación. Yo no conocía el trabajo de la iglesia. Fue un momento en que yo estaba pasando un problema muy grande y yo vine. Yo no tenía profesión, tenía 2 hijos adolescentes. Vivía de favor. Yo no tenía cómo pagar las cuentas, estaba desempleada y yo estaba completamente perdida, no sabía lo que hacer de mi vida. El tiempo fue pasando, logré pagar las cuentas, fui pagando. La vida fue tomando un rumbo mejor, permaneciendo en la iglesia y participando, escuchaba hablar del bautismo. Se tiene que bautizar en las aguas, y tomé la decisión, me voy a bautizar en las aguas. Me bauticé en las aguas, todo continuó, pero mi real enfoque eran las conquistas materiales. Cuando participaba de las reuniones, principalmente las reuniones que hablaban al respecto de las conquistas materiales, yo clamaba, yo hacía votos, yo oraba, ayunaba, porque pensaba que todo era enfocado a lo material. Era muy interesante porque, por ejemplo, cuando iba a cambiar de carro, era solo hablar a la concesionaria y era algo así. Para mí, yo nunca había experimentado algo así. Hablaba a la concesionaria y me reservaban el carro. Era algo, ¿no? Una alegría fascinante. Y después de eso, yo fui a la facultad, que era una conquista que también tenía. La misma cosa. Yo conquistaba aquello, era una alegría. Yo quería conquistar aquello, yo vibraba, yo pedía. Cuando iba a hacer el examen de titulación, era muy difícil de pasar. Yo hice un propósito, la verdad, ponía en práctica lo que yo aprendía. Parte solamente, ¿no? No, la verdad no todo, porque no era solo enseñada la parte material. Yo, que simplemente despreciaba la parte espiritual, para mí no le daba la menor importancia. Cuando oía hablar del Espíritu Santo, yo pensaba, no necesito del Espíritu Santo, porque yo pensaba que quien buscaba el Espíritu Santo era para hacer la obra, y yo no quería hacer la obra. Entonces eso era para pastor, para obispo, obrero, no para mí. Yo quería conquistas materiales. Y yo pensaba, caray, Dios es conmigo, porque si yo estoy haciendo y estoy conquistando, entonces, pero en el fondo yo tenía rencor, yo deseaba el mal a las personas, todo aquello que vivía dentro de mí, es decir, me había bautizado, pero no había sucedido nada porque yo continuaba cargando todo eso.
Y cualquier persona que me hacía algo y yo decía, a ella va a ver lo que sucederá. Le deseaba el mal. Le decía a la persona, me las vas a pagar. Y me miraba y yo sonreía. Pero en el fondo solo yo sabía lo que realmente había dentro de mí. Una amargura tan grande, una tristeza, una inseguridad, un miedo del mañana. ¿Qué sucedería? Yo guardaba una tristeza muy grande, una decepción con la vida. Hubo un momento en que yo hice un pedido a Dios en un propósito y yo esperaba una respuesta como las otras veces y esta respuesta no vino. Y yo comencé a cuestionarme, ¿pero cómo así? Si todas las veces yo había hecho pedidos y Dios me había respondido, yo me quedé con un gran rencor de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No entendí. Y yo preguntaba a la obrera, al pastor, pero nadie no lograba entender y nadie lograba explicarme. Un día, yo participando de la reunión, una vez más el pastor habló al respecto de eso y él explicó el bautismo del sepultamiento de hecho y de verdad, de aquellas cosas que yo hacía que eran contrarias a la voluntad de Dios. Yo comencé a entender y percibir que mi bautismo no había valido de nada porque no hubo arrepentimiento. Yo simplemente entré en el agua y salí. Es lo que hice. Y ahí yo tomé la decisión, me arrepentí de todo aquello que hacía, aquel deseo que tenía, que yo deseaba la muerte de las personas, deseaba venganza, aquel rencor, que todo aquello que yo guardaba malo dentro de mí, que yo lo alimentaba, que eso no podía permanecer, tenía que perdonar. Aquel momento fue el momento en que yo fue muy fuerte, fue algo así, como si hubiera caído las vendas de mis ojos. Fue algo así especial. Y todos los años que me quedé, yo nunca había tenido así entendido. No me había caído en mi conciencia, de hecho y de verdad, lo que sucedió. Ahí en aquel momento entendí que yo necesitaba buscar el Espíritu Santo, que yo necesitaba cambiar, necesitaba tomar una decisión en mi vida. Y lo hice, tomé esa decisión. Me bauticé, de hecho y de verdad, con el bautismo de arrepentimiento, dejando de practicar todo aquello que yo sabía que era contrario a la voluntad de Dios. Y hubo un propósito en un momento que el pastor hizo el matrimonio con Dios. Fue muy especial. Fue así algo muy fuerte. Yo me preparé en aquel momento, en aquella semana. El pastor dijo que trajéramos una alianza. Yo preparé esa alianza, yo me preparé, yo oré, yo ayuné y fui. Era un domingo. Y ahí el pastor incluso hizo un propósito en el altar para ese matrimonio. Y yo subí para aquel matrimonio decidida, de hecho y de verdad. Y ahí yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Fue algo así que nunca había experimentado en mi vida, que nunca se comparó a conquista ninguna, nada. Ni el nacimiento de mis hijos, nada se compara con lo que sucedió. Fue algo tan fuerte, tan precioso, algo tan grande que me llenó dentro de mí
todo lo que cargaba, mis inseguridades, mis miedos, todas las cosas que sentía con las personas, el rechazo, todo eso se acabó. Ahí me sentí completa, me sentí feliz, me sentí amparada. Ahí, de hecho y de verdad, yo tuve un matrimonio con el marido que siempre soñé. Algo especial. Alguien que realmente me abrazó. Y que me proporcionó todo aquello que siempre soñé. Que me amaba. Que nunca me dejó. Y de ahí en adelante, nunca más yo me quedé sola. Fue algo así especial. Yo quería haber entendido eso anteriormente, pero no imaginaba cuánto tiempo yo me quedé perdiendo, corriendo atrás de lo material. Cuánto tiempo pasé buscando en cosas sin importancia. Cuánto tiempo yo aún ganando dinero, aún ganando aquello que uno imagina, éxito. No es nada de eso. Ni me llenó ni me dio satisfacción, como cuando recibí el Espíritu Santo. Mi vida es completamente diferente. Yo no guardo ya rencor, no guardo más. El pasado fue olvidado. Solamente es para recordar y hablar al respecto, pero soy otra persona, tan feliz, tan completa, soy otra profesionista. Hoy yo entro a una audiencia segura porque sé que Dios está ahí delante de mí. Consulto a Dios, oro a Dios, hablo con Dios y Dios realmente encaja las cosas de forma perfecta, solo Él lo sabe hacer. Hoy yo entiendo eso, que es como dice la palabra de Dios: busca en primer lugar el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Entonces yo le digo a usted, busque en primer lugar el reino, busque el Espíritu Santo y su vida será totalmente transformada como fue la mía. Graças a Deus. Entenderam? Então, observe. Quando a persona ela tem esse entendimento, porque essa senhora, durante quanto tempo ela esteve na igreja, mas ela era apenas uma religiosa, estando na igreja, escutando todo o que ela escutava, mas veja que tipo de caráter que ela tinha: rencorosa, me la vas a pagar, odiosa. Ou seja, dentro da igreja, por anos ela esteve assim, mas era uma pessoa bendecida. Ela já era bendecida, ela conquistou, mas essas conquistas não foram capazes de transformá-la, porque as conquistas que nós outros obtengamos, elas vão atrair para nós outros um prazer, sim, mas um prazer que é momentâneo. Não são capazes de cambiar seu interior, não são capazes de dar-lhe a você paz, não lhe dá paz, não lhe dá tranquilidade, lhe dá uma alegria momentânea, mas como todo nessa vida passa, então a pessoa ela vive ansiosa, ela vive querendo mais e mais e mais e mais e mais e mais, e nunca se sacia, nunca se satisfaz. Jesus, ele digo assim: havendo-lhe perguntado os fariseus quando vendria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu e dijo: o reino de Deus não viene com señales que visíveis. Ou seja, não são essas coisas que eu posso ver, não são essas vitórias, essas conquistas que me hacen saber que eu estou no reino de Deus. Não, ele não vem com aparência visível e disse:
nem dirão, mirad, aqui está, ou allí está, porque é aqui o reino de Deus entre vosotros que, em outras palavras, Jesus estava dizendo, o reino de Deus começa dentro da persona. É dentro. É quando a persona ella se arrepiente de seus pecados e ella realmente toma consciência de que ela está perdida, de que ella está lejos de Deus, de que a maneira dela ser, actuar, pensar, hablar, a maneira dela reaccionar, mostram que ella não tem a presença de Deus. O reino de Deus não está dentro de ella. E quando a persona le cai el 20, então é aí que a persona ela toma uma decisão de cambiar, porque ela reconhece, ela mira para ella e ela se dá conta, Deus meu, eu não tenho paz, eu sou uma pessoa mal geniada, sou uma pessoa rencorosa, sou uma pessoa que tenho ódio, tenho ressentimento, eu sou uma pessoa que tenho malos olhos, eu sou aquela pessoa que peleia com todo e com todos. Ela mira para si mesma e ela se dá conta, eu não sou, estou dentro da igreja, mas eu não estou dentro do reino de Deus. O reino de Deus não entrou em mim. Porque entenda, o diabo não se importa que as pessoas conquistem. Ele se importa que você entre no reino de Deus. É isso que ele se importa. Quando Jesus foi tentado por Satanás, na primeira vez que Jesus foi tentado, o diabo disse assim, se tu eres o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma. Você é o material. Ele queria que Jesus usara seu poder para isso, para o material. E Jesus, como lhe contestou? Como Jesus contestou? Escrito está, não solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale. Vê como Jesus, ele enfrentou o diabo. De como Jesus, ele combateu a Satanás. Apenas dizendo, escrito está. Só isso. Aquilo que o diabo queria era mostrar a Jesus o material. Porque o material é o mais importante. Que é o que acontece com a persona. Porque ela crê que o mais importante é resolver o problema de ella, é sair-se do problema de ella. Mas isso não é o mais importante, porque você vai vencer um problema e vai aparecer outro problema. Ou não? Porque mientras nós vivamos neste mundo, os problemas serão parte de nossa vida. Não há como escapar dessa verdade, gente. Você pensa que eu não tenho problemas? Você diz, o bispo deve viver nele. Todos nós outros, gente. Todos nós outros. Na próxima semana, se Deus permite, eu lhe vou mostrar. Eu lhe vou mostrar o testemunho de um pastor. Na próxima semana. De um pastor que a esposa dele teve um câncer na cabeça. Pastor. Um homem de Deus. E que a esposa teve um câncer na cabeça, que o médico digo para ele, você vai morrer. Era um pastor. E quando a pessoa ela não está dentro do reino de Deus, e ela enfrenta determinadas situações, ela se vai desesperar. Ela vai decair. Ela hará como a senhora, você vê que ela não foi mais bendecida, e ela começou a quê? A questionar. Ela começou a dizer, e onde está? E como pode? E por que não me bendiz? E se eu hago minha cadena? E se eu dou minha ofrenda? E se eu hago meus votos? E se eu venho à igreja? Assim é a pessoa que não está no reino de Deus. Ela é extremamente conflictiva. Ela peleia com Deus também.
Você vê que ela quedou ressentida com Deus. Mas porque a persona, ela está fora do reino de Deus. Porque ela não entende isso. E quem está fora do reino de Deus, vive com esses conflitos. A persona vive sem saber, Deus meu, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Depois Satanás, para mostrar para vocês que Satanás não se preocupa com o material, depois Satanás chegou para Jesus, coloca aí, ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra. Coloca o versículo aí. Outra vez, o diabo lhe levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de eles. E lhe dijo: todo esto te daré, se postrando-te. Você vê que o diabo não se preocupa com o material? Porque o que ele quer não é o material. Que é o que ele quer? Sua alma. Ele quer sua alma. A luta do diabo é por sua alma. Então, não lhe preocupa que a pessoa ganhe dinheiro, que a pessoa conquiste isso, conquiste o outro, desde que a pessoa lo esteja adorando. E é o que muitas vezes acontece. A pessoa é bendecida, mas ela adora ao diabo. Aí a pessoa, não, bispo, eu não adoro ao diabo. Ah, não? Cada vez que você, por exemplo, habla uma mala palavra, você está adorando ao diabo. Você sabia disso? Cada vez que você diz uma grosseria, é como se você estivesse dizendo, alabado seja Satanás. Você sabia disso? É. Então, quantas vezes ao dia você adora Satanás, hein? Porque de pronto, por qualquer coisa, você já... E a pessoa está adorando ao diabo. Quando você conserva dentro de você um ressentimento, você está adorando ao diabo. Quando você não perdona, você está adorando ao diabo. Quando você é uma pessoa envidiosa, você está adorando ao diabo. Cada vez que eu cometo pecados conscientes, eu estou adorando ao diabo. Porque foi o que ele digo para Jesus: todo isso te darei, se postrando-te me adoras. Então, para ele não há diferença, pode entender isso, desde que tu me adores, desde que eu seja o Senhor de tua vida, desde que eu seja o dono de tua alma. É isso que o diabo quer. Mas aí Jesus, como que Jesus respondeu? A ver, coloca aí, mijo. Então Jesus lhe dijo: vete, Satanás, porque escrito está: ao Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele, solo. Então, quando eu me arrependo de meus pecados, quando eu hago esse bautismo de arrependimento, porque eu tenho consciência de que eu não sou parte do reino de Deus aún, eu estou dentro da instituição igreja, eu estou dentro dessa instituição, que tenha o nome que tenha, Igreja Universal, Igreja Bautista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia, Igreja ABC, estou dentro de uma igreja, eu hago parte de uma instituição, mas estou fora do reino de Deus. Então, o diabo tampouco se importa que as pessoas estejam dentro de uma igreja. O que ele não quer é que a pessoa se aparte do reino de Deus. É isso que ele não quer. E por isso que ele não deixa a pessoa entregar-se. Por isso que ele não quer que a pessoa se arrependa, para que ela continue nos mesmos erros. E passam os anos, e ela dentro dessa instituição vazia, infeliz, com a alma dela destroçada. E a pessoa diga na hora em que ela disse: para que vou à igreja? Estou na igreja, mira como eu me sinto. Mas claro, ela nunca se arrependeu, ela nunca se
Entregou a Jesus. Como digo a senhora, ela nunca quê? Não, nunca se casou. Que aliança você pode ter? Há muita gente que tem uma aliança no dedo, mas não está comprometida. Sim ou não? Você sabe disso. Melhor não entro muito nele detalhe. A pessoa não se casou. Porque quando eu me caso, eu me uno a essa pessoa. Eu me uni a Raquel há 32 anos. Vou cumprir a hora em abril. 32 anos. Eu me uni a Édia. Eu me casei com Édia. Nós outros nos hicimos uno, solo uno. Você não vai conseguir ver-me sem Édia, nem Édia sem mim, porque os dois somos uno. Quando eu me caso com Jesus, é o mesmo. Aonde eu vou, Ele vai comigo. Amém, gente? Ele está comigo. Por quê? Porque Ele está dentro de mim. Ele não está fora de mim. Ele não está em meus lábios. Não, Ele está dentro de mim. Porque foi o que Ele disse, que o reino de Deus está entre vosotros. Ou seja, dentro, está dentro de vosotros. Amém, gente? E esse reino de Deus dentro de vosotros é o Espírito Santo dentro de sua vida. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, o reino de Deus está em você. Amém, gente? Por isso que você vive em paz, mesmo com problemas. Mesmo que venham lutas. Mesmo que venham adversidades, isso não levar a tombar. Porque o reino de Deus está dentro. Dentro de você há uma certeza. Eu vou vencer. Não importa o problema. Eu lo vou vencer. Porque eu tenho adentro de mim a garantia. Não é uma emoção. É uma garantia. Está dentro de mim. Eu vou passar por essa luta. Mas eu la vou vencer. Está dentro de mim. Nada pode quitar isso. Amém? As pessoas, por exemplo, podem quitar minha vida. Mas não pode quitar o que eu tenho adentro. Não pode. Não pode quitar o que eu tenho adentro. A pessoa pode quitar seu marido, mas não pode quitar sua alegria aqui dentro. Não pode quitar aqui o que está dentro de você. Pode quitar sua esposa, mas não vai quitar o que está aqui dentro. Porque esse é o reino de Deus. Amém? Mas esse reino, para que ele entre em você, tem que haver entrega. Tem que haver matrimônio. Tem que haver matrimônio. Tem que haver arrependimento. Se você se entrega a Ele, eu lhe garantizo, Ele cambia a sua vida. Mas esse câmbio começa dentro. Começa dentro de você. E só quem ha tenido a experiência de receber o bautismo com o Espírito Santo, sabe como é maravilhoso. Sabe como é maravilhoso, como é bueno tê-lo aqui dentro. Você que não o tem, você pode imaginar, mas não é o mesmo. Mas eu tenho a boa notícia, Ele quer entrar dentro de você hoje. Basta que você decida, como a senhora decidiu. Uma vez, ela tomou uma decisão. Se você toma essa decisão aqui a hora, o Espírito Santo vai entrar em sua vida e o reino de Deus estará dentro de vocês. Quantos querem isso? Coloque-se de pé em seu lugar. Coloque as mãos em seu coração. Cierra os olhos, por favor. Por toda mi vida, ó Senhor, te alabarei. oh Señor, te alabaré. Pois mi aliento es tu vida. Pues mi aliento es tu vida. E nunca me cansaré. Y nunca me cansaré. Puedo oír tu voz. Puedo oír tu voz. Es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Que me quita de esta cueva. Que me quita de esta cueva. Y me lleva hasta el cielo. Y me lleva hasta el cielo. Já vi fuego y terremotos. Ya vi fuego y terremoto. Viento fuerte que passou. Viento fuerte que pasó. Já vivi tantos peligros.
Ya viví tantos peligros, mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrellas Tú das orden a las estrellas e límites ao mar. y límites al mar. Eu me sinto tão seguro Yo me siento tan seguro em tus braços, oh Altíssimo. en tus brazos, oh Altísimo. Não há cerrojos, No hay cerrojos, ni puertas ni puertas que se cierren delante de tu voz. que se cierren delante de tu voz. Não há dolores, No hay dolores, ni culpa ni culpa que puedan resistir. Resistir ante el Señor. E la tempestad Y la tempestad se calma se calma por la voz de aquel que todo lo creó. por la voz de aquel que todo lo creó. Pues tu palabra Pues tu palabra es pura, es pura, es escudo para los que en él creen. es escudo para los que en él creen. No hay cerrojos, Ni puertas que se cierren delante de tu voz. no hay dolores, Ni culpa que puedan resistir ante el Señor. y la tempestad Se calma por la voz de aquel que todo lo creó. pues tu palabra Pues tu palabra es pura, es pura, es escudo para los que en él creen. oh Senhor Jesus, meu amado Salvador. Pelo Senhor digo que o reino de los cielos, o reino de Deus, não se vê com aparência, porque o reino de Deus está dentro de cada persona que se arrepende e se entrega a Ti, Jesus. Há muitas pessoas aqui nesta manhã que se viram reflejadas na história desta senhora, porque dentro de elas todavia conservam muitos sentimentos malos, muitas condutas inapropriadas, um vocabulário inadequado, mas ela não consegue cambiar, Jesus. Mas ela sabe que algo está mal, e ela quer, Jesus, oi, ela quer entregar-se a Ti, Senhor. Ela quer fazer uma aliança contigo. Espírito Santo, solamente o Senhor pode transformar o coração humano. Nós outros, por mais que tratemos, por mais que intentemos, não conseguimos. Não conseguimos cambiar por la força humana, nem tampouco por buenos conselhos. Nada vai cambiar porque pertenezca a uma religião, porque a obra de transformação, a obra de regeneração, é uma obra que solo o Espírito do Senhor pode fazer. Solo tu Espírito pode cambiar nosso interior, Jesus. E queremos que tu nos cambies. Essa pessoa quer, essa jovem quer, porque às vezes nem ela se suporta. Ela é tão mal geniada, ela é tão irritante, que ela nem se suporta. Ela sabe que as pessoas não a toleram, porque ela é muito arrogante, ela é muito prepotente, ela é muito llena de si mesmo, se sente melhor que as demais.
Mas isso solo la hace vivir solitária. Nadie quer estar com Edia. Nadie la suporta. E Edia sabe. Às vezes ela tem que tentar comprar a amistade das pessoas. Porque su genio, sua maneira de ser é terrível. Senhor, mira para essa pessoa sincera. Essa pessoa que deseja, Jesus, cambiar. Essa pessoa que deseja que o reino dos céus esteja dentro de Edia. Talvez Edia, durante muitos anos, estuvo sempre lutando só para resolver problemas. Mas nunca se preocupou em ter tua presença, Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu quero que a hora isso aconteça com essa persona. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hable com ele a hora, meu amigo, minha amiga. Isso, hable com ele. Hable com ele, porque o Espírito Santo, ele quer entrar em sua vida, ele quer habitar em usted, ele quer dar sentido à sua vida, ele quer llenar-lhe de alegria, ele quer dar-lhe paz. Isso, hable com ele aí a hora. Oh, Espírito de Deus, vem sobre tu povo neste momento, Espírito Santo, porque nada desta vida pode substituir tua presença, Senhor, nada, absolutamente nada, como tu mesmo dijiste, Senhor Jesus, ao Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele darás culto, aleluia. Oh, meu Senhor Jesus, venga sobre essas pessoas aqui agora, Espírito Santo, transforma essa persona, aquele que por toda a vida ela não pudo, que o Senhor a hora, e nesse momento haga, que a hora, Espírito Santo, o Senhor entre a este coração e lo transforme. Entra, Espírito de Deus, em esta persona sincera, essa persona que deseja conhecer-te, essa persona que quer ser parte de tu reino, Jesus. Vem sobre Edia aqui a hora, aleluia. Isso, hable com ele e pida-lhe a ele, diga: Espírito Santo, llena minha vida, llena minha alma, llena-me de ti. Diga-lhe a ele: Espírito Santo, dá-me tua presença, porque eu reconozco que ela necessito, e eu quero ter tua presença, eu quero que tu, Espírito Santo, esteja dentro de meu coração. Díselo a ele. Isso, hable com ele, e ele lhe vai llenar aqui a hora. Nada vale si no te tengo a ti. Tu gracia me basta. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu presencia nada importa. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros y olvidarme de aquel que me amó? Si no te tengo a ti, no tengo nada, nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu presencia es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. Nada vale se não te tenho a ti.
Nada vale si no te tengo a ti. Tu presencia me basta. Tu presencia me basta. Sin ti não sei aonde ir. Sin ti no sé a dónde ir. Sin tu espírito nada importa. Sin tu espíritu nada importa. De que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro? De que me sirve que yo gane el mundo entero? E que minha alma se perda sem ti, Senhor. Y que mi alma se pierda sin ti, Señor. De que me sirve que acumule mis tesouros? De que me sirve que acumule mis tesoros? E olvidar-me de aquele que me amou? Y olvidarme de aquel que me amó. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Nada eu serei. Nada yo seré. Sem ti, Senhor. Sin ti, Señor. Solo tu presencia es lo que basta. Solo tu presencia es lo que basta. Eu te llevarei, ó mi Senhor. Yo te llevaré, oh mi Se não te tenho a ti, não tenho nada. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Nada eu serei. Nada yo seré. Sem ti, Senhor. Solo tu presencia. Solo tu presencia es lo que basta. Eu te llevarei, ó mi Senhor. Yo te llevaré, oh mi Senhor. Ó, meu amado Deus, quando o teu Espírito entra em uma persona, uma das primeiras características é que ella quer dar. Ela quer hacer o bem a los demais. Ela quer llevar-te, Jesus, para os outros. Tu espírito quita o egoísmo. Tu espírito quita o egocentrismo. Tu espírito hace a persona ser como tu, Senhor. Tu veniste a este mundo para dar, não para receber. Tu solo diste, Jesus, e quem tem tu espírito hace lo mismo. Por isso, Jesus, descienda sobre essas pessoas agora e transforma-las. Transforma-las. Coloca dentro de ellas, Senhor Jesus, tu amor. Que tu amor venga transbordar, venga rebosar em el coração de ellas, Jesus. Aleluia. Vem, ó Espírito, e llena-los de ti agora. Aleluia, aleluia. Adore-lo, adore-lo. E diga-lhe a Ele que você lo quer. Diga-lhe a Ele, Senhor, llena-me de tu presença. Llena-me de ti, Jesus. Transforma-me. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, transforma essa persona, transforma-la. Para que a partir de hoje, ella-me, Senhor, te lleve. Ela te lleve, Jesus. Dentro de ella, onde ela esteja, que tu está aí, dentro de ella, não ao lado de ella, não nos lábios de ella, mas dentro, Senhor. E ella tenha essa alegria, essa paz, ella tenha essa fortaleza, Jesus, que só tu Espírito proporciona. Aleluia, oh aleluia. Recibam o Espírito Santo aí agora. Ele desciende sobre sua vida aí agora. Ele desciende sobre sua vida aí agora. Aleluia, aleluia. Se você quer levantar suas mãos e llenar-se de Ele, hágalo aí agora. Aleluia, recebam aí agora.
Aleluia, aleluia, aleluia. E diga-lhe a Ele: de que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro e perda minha alma sem Ti, Senhor. Aleluia. ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero y que mi alma se pierda sin ti, Señor? De que me sirve que acumule mis tesouros? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros e olvidar-me de aquele que me amou? y olvidarme de aquel que me Se não te amó? tenho a Ti, não tenho nada. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Nada eu serei Nada yo seré sem Ti, Señor. Solo Tu presença. Solo tu presencia es lo que basta. Eu te llevarei, ó meu Senhor. Yo te llevaré, oh mi Senhor. Você que está com sua família aqui hoje, abrace sua família aí a hora. Seus filhos, seus papás, sua esposa, seu marido, seus irmãos. Abraça aí. Porque de pronto, por muito tempo, você foi uma pessoa egoísta com sua família. Você foi uma pessoa que sempre quis receber e nunca dava. Você de pronto foi um homem que sempre foi muito duro com sua esposa e nunca lhe deu o que ela queria: atenção, amor, carinho. Você de pronto só lhe dava dinheiro para os gastos, mas nunca cedeu a você mesmo para ela. Talvez seus filhos cresceram sem escutar um papá que las amara. E isso causou divisão entre os seus filhos, porque já não há nem diálogo entre vocês, não há, porque você sempre foi um padre ausente, uma madre que sempre gritava na casa, ou de pronto você se envolveu na ira, muito rebelde com seus papás. Mas quando o reino de Deus entra, você não quer mais receber, você quer dar. Você quer ver outra pessoa feliz. Então, ore aí por sua família. Dê para eles a hora. Ore por sua esposa. Pida-lhe perdão a sua esposa aí a hora. Se você la lastimou, pida perdão a ela. Se você lastimou a suas filhas, pida-lhe perdão a suas filhas, a seus filhos. Você lastimou a seus padres. Você traicionou a confiança de eles. Pida perdão. Quando o reino de Deus entra, nós outros queremos reconciliação com todas as pessoas a quem danhamos ou herimos. Abre aí a hora, ore por sua família. Espírito Santo, descenda sobre essas vidas, descenda sobre essas casas, descenda sobre esses matrimônios, sobre esses filhos. Espírito Santo, envolva essa família ora com tu amor, derrama tu amor, Jesus, entre eles, e que essa família esteja mais unida, mais fortalecida, que as marcas do passado se quedem atrás, que já não haja mais, ó Deus, acusações, señalamentos, mas que haja perdão, que haja comunhão entre eles a partir de hoje. Aleluia. Sejam bendecidas as famílias, sejam bendecidos, recebam essa bendição aí a hora, que o Espírito Santo descenda sobre sua casa e sobre sua família. Aleluia. Receba a presença de Deus aí a hora. Aleluia. Aleluia. Se não te tenho a ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada.
Nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu presencia es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E os que creem, digam amém. Dê graças a Deus. Dê um beijo aí em seus hijos, em seus padres.